Muito boa noite, graça e paz a todo o povo lindo do nosso paizão que está nos céus. Feliz Páscoa para você. Hoje, dia em que nós celebramos a Páscoa, nós já tivemos o nosso culto pela manhã, estávamos aqui online com os pastores. Agora, estamos juntos de novo para falar um pouquinho sobre o que significa a Páscoa, especialmente sobre o poder de Deus sobre as pragas. Você sabe que a Páscoa ela é precedida por 10 eventos que vão mudar a história do Egito e especialmente mudar a história de Israel. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, estado do Paraná. Você que está online com a gente, deixa um coraçãozinho, diga qual a sua cidade, escreva aí qual o seu estado, qual o país que você mora e aonde a gente tem alcançado. Eu quero abençoar a sua vida, porque a Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Ainda dá tempo? Você pode pegar o link dessa mensagem que vai ser poderosa na sua vida, que vai destruir algumas prisões do seu coração, especialmente vai te levar ao lugar de vitória junto com o Cordeiro. Amém? Pega o link, compartilha, dá um like e multiplica essa mensagem para que todas as pessoas saibam que há uma igreja que prega o evangelho de poder da cruz, o evangelho de Jesus Cristo e que tem abençoado muitas vidas. Eu quero mandar um beijo especial para todo o povo da Igreja Batista de Bom Retiro. Eu estou morrendo de saudade, vontade de abraçar todos vocês. Nós vimos alguns de vocês ontem aqui no Drive-Thru do Amor. Muita gente trouxe cestas básicas, muita gente levou cestas básicas. Nós oramos por muitas pessoas. Se vocês perceberam, estávamos todos nós de luva, de jaleco, de máscara. Nós nem nos encostamos, mas nós abençoamos a vida de todos que vieram aqui. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá. O poder de Deus sobre as pragas. Há muito que tem se perguntado, pastor, nós falamos um pouquinho sobre isso no domingo retrasado, sobre da onde e de onde vêm as pragas. É interessante que tanto a praga como peste, como a praga, como uma ação de Deus, elas são retratadas e são chamadas na Bíblia de pragas do Senhor. Existe um motivo pelo qual Deus espreme a humanidade, existe um motivo pelo qual Deus ele confronta a humanidade e normalmente é por causa do pecado e da dureza do coração do homem que não se arrepende. A Páscoa, ela inicia um processo, a partir de um processo de endurecimento do coração de um faraó. Faraó, gente, ele era o rei do Egito, era o nome que se dava ao rei do Egito, era o César naquele tempo do Egito. Se fosse na Rússia, czar. Então o faraó era alguém que mantinha o povo de Israel aprisionado, como seus escravos. Ele abusava e oprimia do povo de Israel. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés. É assim que começa a Páscoa. Deus traz um libertador, e esse libertador, então, ele vai diante do faraó, ele lança o seu cajado. O cajado de Moisés se transforma em serpente, engole as serpentes do faraó, dos mágicos e dos magos do faraó. E aí continua assim a passagem em Êxodo capítulo 7, verso 13 e 14. Contudo, o coração do faraó se endureceu, ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão. Como o Senhor tinha dito, disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Para que vem a praga? A praga, ela vem para causar no coração do homem arrependimento, para o homem olhar para ele mesmo, para dentro da sua própria vida e falar assim: eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar o meu caminho de desobediência, de obstinação, de rebelião, eu preciso restaurar os meus caminhos do Senhor. É para isso que normalmente vem a praga. E eu quero começar falando sobre pragas famosas, as pragas do livro do Apocalipse. A Bíblia diz que existe uma razão pela qual as pragas vêm no livro do Apocalipse. Ele é um livro que os teólogos chamam de paralelismo. Você
Você lê a história das 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas são chamadas de 7 candeeiros. Existem 7 estrelas na mão do Senhor. Esses 7 estrelas têm 7 candeeiros. Ele manda escrever aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Depois aparecem os 7 chamados selos que são quebrados. Esses selos são quebrados a partir do capítulo 6. No capítulo 5, há um livro que ninguém pode abrir. Aí ele diz, não chore, o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, verso 5, venceu, e digno é o cordeiro de honra e de poder. Ele vai abrir o livro, e aí vem sendo reveladas as 7 juízos dos selos que são quebrados. Depois vem 7 trombetas, e depois vem 7 taças da ira de Deus. Então, é assim que o livro do Apocalipse se apresenta, e é a partir daí que a gente vai falar sobre as pragas do livro do Apocalipse. A praga, ela vem sempre como juízo. Em Êxodo 12, 3, 6, 7, 12, 13 diz, digo a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Veja que Deus aqui, com letra minúscula, são ídolos do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Se você acompanhou conosco a mensagem da manhã, na mensagem de hoje pela manhã nós ensinamos para você que a Páscoa ela é celebrada num dia, mas a Páscoa não é um dia, a Páscoa é uma refeição que a família celebrava quando ela comia o cordeiro e ela pegava então na preparação do cordeiro aquele sangue e lançava sobre os umbrais das suas casas. Deus, ele olha para o sangue do cordeiro e se desvia. O seu furor, a sua ira contra o pecado é desviada, ele passa por cima. Daí o nome Páscoa, que significa passar por cima, sem causar dano. É isso que significa Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela é estabelecida em 2 momentos. Um para libertar o povo de Israel e outro para executar um castigo, executar um juízo sobre a vida de alguém, de um povo que é obstinado, é um povo que não se arrepende. É do mesmo jeito que acontece no livro do Apocalipse. Então são 7 selos, e os 4 desses primeiros selos, eles são quebrados, e eles anunciam os 4 cavaleiros, que vêm em cima de 4 cavalos, que tem cada uma deles um juízo diferente sobre a face da terra. Os 7 selos falam sobre um tempo em que a igreja vai passar pela grande tribulação. Do primeiro até o 6º selo, nós teremos os primeiros 3 anos e meio de tribulação, haverá perseguição contra a igreja. Aquele que não tiver o sinal da besta na testa ou na mão, não vai poder comer, não vai poder comprar e não vai poder vender, melhor dizendo. E assim diz então, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Cordeiro Pascal, é Jesus que abre o primeiro selo. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e adiante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa que cavalgava como vencedor determinado a vencer. Esse selo fala do anticristo. O anticristo ele se revela e é interessante que a Bíblia diz que ele recebe uma coroa, ou seja, ele recebe poder para governar. Ele vai seduzir as nações, ele vai embriagar as nações com o seu poder de feitiçaria, ele vai enganar os povos. O segundo selo, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, este era vermelho. Então o primeiro cavalo é branco, o segundo cavalo é vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada.
O segundo selo anuncia uma guerra mundial. O segundo selo está dizendo que no final, nós estamos aqui anunciando o início das dores. Aqui não é o final das dores. Aqui ainda estamos no início, estamos no início de um período chamado de grande tribulação, que tem 7 anos. É o início dos primeiros 7 anos. Estamos aí entre o primeiro e o segundo ano da grande tribulação. Vem uma grande guerra. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei diante de mim, estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Haverá uma grande inflação, porque também haverá uma grande fome sobre a terra. Haverá fome, e os preços dos alimentos serão absurdos. Então, esse terceiro cavaleiro, ou terceiro cavalo com seu cavaleiro, vai trazer fome. O primeiro traz o anticristo, que vai seduzir as nações. O segundo vai trazer uma guerra mundial. O terceiro vai trazer fome. E o quarto vai trazer a morte. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, em algumas versões diz, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Aqui diz que a morte vai atingir o ser humano através de pragas, através de espada, de fome e de animais selvagens. Ou seja, diversas causas. Hoje vivemos a pandemia do coronavírus, a gente vê algumas pessoas morrerem e tem muita gente que não se arrepende. Os 4 cavaleiros são os 4 primeiros selos quebrados. O quinto selo quebrado fala sobre perseguição contra o povo de Israel. O 6º selo fala sobre perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja. E o 7º selo anuncia: ai da terra, porque vão vir trombetas aí. Ou seja, Deus avisa de uma maneira, avisa suavemente. Agora Deus vai gritar, vai fazer soar trombetas. E são 7 trombetas que também têm um único objetivo. Apocalipse 8, de 1 a 6, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. E vi os 7 anjos que achavam em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-los. Se você prestar atenção nas 7 trombetas, o mar vai se tornar em sangue, os rios vão se tornar em sangue. É interessante que o sol vai queimar os homens, as trevas vão trazer desgraça e destruição. Escute o que eu vou dizer. As trombetas falam sobre a morte de 1/3 da humanidade, da vida no mar, da vida na terra, daquilo que você conhece que tem fôlego de vida. Deus está aumentando a fornalha, Deus está espremendo mais a humanidade, mas existe uma razão. Sabe qual é a razão do juízo de Deus? Dessas pragas que estão sob o domínio de Deus, dessas pragas que estão sob o controle de Deus, não é causar mal no homem, não é trazer destruição para o homem, não é isso, gente. É trazer eles de volta ao arrependimento. É um convite ao arrependimento. Apocalipse 9, é o próximo próprio capítulo, verso 18, 21. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas do fogo, fumaça e enxofre que saíram das suas bocas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, de suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ele coloca aqui, ele fatia os pecados entre pecados a nível financeiro, ganância, avareza e roubo. Você está pensando que você vai roubar para sempre? Não vai não, querido. Se você não se arrepender, o juízo vai vir sobre você.
Ele fala sobre imoralidade sexual. É gente que vive na carnalidade. É gente que diz, não, eu nasci para ser feliz. Número 3, é gente que busca feitiçaria. A feitiçaria é uma tentativa de manipulação espiritual, buscando poder. É gente que não se arrepende do seu sangue derramado. É gente violenta de coração. É gente que vive para destruir vidas. Essas trombetas foram tocadas às 7, para que o povo se arrependesse. Aqui o juízo não é total. Aqui o juízo é parcial. Mas como o povo não se arrepende, é assim que termina o capítulo 9 do Apocalipse. Sabe o que vem depois? Vem as 7 taças da ira que são derramadas sobre o povo, sobre a terra. E agora é interessante que aqui o quadro vai mudar. Porque quando os 7 selos são quebrados, todo mundo sofre. Justo e ímpio. Crente e ateu. Cristão e não cristão. Todos eles sofrem nos 7 selos. A partir das trombetas, só quem vai sofrer é o povo que não adora ao Senhor, é o povo que vive buscando alegria para o seu coração sem Deus. E agora vem 7 taças da ira. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos, aparecem mais 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu um santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Gente, as pragas são tão terríveis que quando ela é derramada, diz que os homens querem buscar a morte e não encontram. São trazidos sobre a humanidade dores terríveis, mas elas não vão atingir o povo do Senhor. É muito interessante isso. Um convite ao arrependimento de novo pela taça da ira. Quando o anjo derramou, quando o quarto anjo, estamos no quarto anjo, derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Você está entendendo? Deus tem poder sobre as pragas. Ele é que tem poder. E continua. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam sua própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Vem a quarta taça da ira, vem a quinta taça da ira, e elas vêm seguidas, dizendo que o povo não se arrependeu. Ou seja, as taças da ira de Deus tinham por objetivo trazer o povo de volta. Trazer o povo ao lugar do arrependimento. Escute isso. As pragas no Egito, antes da Páscoa, tinham um objetivo. O objetivo era julgar a idolatria, julgar o pecado e julgar a nação do Egito, por todas as maldades que fizeram contra o povo de Israel. Aqui, Deus está dizendo que o sol vai queimar e não adianta que bloqueador solar não vai te ajudar. É isso que ele está dizendo. Sandal não vai resolver o teu problema. E em vez das pessoas pedirem misericórdia e clamarem pela misericórdia do Senhor, elas vão amaldiçoar Deus que tem poder sobre isso. A quinta taça é derramada, sabe o que acontece? Ela é derramada sobre o trono da besta. Sabe o que significa isso? Significa que a besta que anda junto com o falso profeta, o anticristo, ela vai ter um trono, um governo, está entendendo? E Deus vai desbaratar, vai tirar o poder da besta, vai tirar o poder de domínio. E quando Satanás ele perde o domínio, ele fica irado. E quando aqueles homens que se beneficiam desse trono de Satanás, que enriquecem, que ganham poder, que ganham prazer, perdem isso, eles em vez de se arrepender, eles vão blasfemar contra Deus. É gente que fica zangado com Deus, porque o seu pecado vem à tona, mas nunca se arrepende do seu pecado. É gente que vai perder o benefício do lucro indevido e não vai se arrepender. É gente
que em vez de se arrepender, vai amaldiçoar o Senhor. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e um objetivo só: fazer com que o povo se arrependa. Hoje, em tempos de praga de coronavírus, Deus tem poder. O interessante, essa semana eu fiz um apelo num dos grupos de WhatsApp, para que a gente fizesse, domingo passado, um jejum. Um jejum pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelo nosso governo. Um jejum para que a praga cessasse. E teve gente que ainda ficou contra. Querido, preste atenção. Nínive ia sofrer o castigo do Senhor, mas eles se arrependeram. É gente que se vestiu de pano de saco e cinza, abandonaram os seus pecados. Nínive hoje é sinal da misericórdia do Senhor. Jesus diz assim: ai de ti, Cafarnaum, pensas que subirá aos céus? Em verdade vos digo que depressa descerás ao inferno. Porque naquele dia Nínive se levantará, porque eles creram na pregação de Jonas, e eles te julgarão. Porque eles creram na pregação de Jonas, e há aqui alguém que é maior do que Jonas. O arrependimento faz com que o juízo de Deus seja recolhido, faz com que a mão de Deus seja recolhida. Não é que Deus quer castigar porque Ele é mau, eu vou fazer, eu vou te provar que eu sou Deus. Não é isso não, querido. Deus só quer uma coisa: que você abandone os seus pecados, que você volte para o Senhor. As 7 trombetas e as 7 taças, ela tem uma diferença. As trombetas advertem os homens acerca do juízo. A trombeta anuncia: olha, o juízo vai vir, e vai vir pesado. A taça é a consumação do juízo. Numa, Deus avisa: estou chegando e vou acabar com o pecado. Na outra ele diz: cheguei, agora basta. As trombetas representam o juízo parcial. As taças mostram o juízo total. As trombetas há um convite ao arrependimento. Gente, nas taças não há oportunidade mais para arrependimento. Então, querido, aproveite esse tempo para você se voltar e voltar o teu coração para Deus, como o povo de Israel fez isso. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, 1 Reis capítulo 8, é igualzinho 2 Crônicas capítulo 6. 1 Reis 8 e 2 Crônicas 6 é um texto idêntico. Quando o teu povo for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu e não houver chuva por haver teu povo pecado contra ti, veja bem que o que traz o inimigo, a derrota do inimigo, o que traz o céu fechado é o pecado. E se o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, teu povo Israel, ensina-lhes o caminho certo, envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo, quando houver fome ou praga no país. Quando houver fome ou praga no país, quando você se volta para Deus, Deus retira a praga. Deus tem um poder sobre a praga. Deus, eu quero ler também um pedacinho de 2 Crônicas 6, de 28 a 31. Quando houver fome ou praga no país, eu estou tirando de 1 Reis 8, trazendo para 2 Crônicas 6, para você entender. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devoradores, ou quando inimigos se sitiarem em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, entenda isso, uma oração ou uma súplica for por misericórdia, for feita por israelita ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as suas mãos em direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. O que ele está dizendo aqui, gente? Que ainda não é o fim. Que quando a epidemia vem, e você clama pelo Senhor, quando você confessa o pecado da nação, querido, aqui a questão não é política, aqui a questão é pecado. Aqui é um povo confessando os seus pecados
e abandonando as suas iniquidades, ele vai dizer no capítulo seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, isso não é para ímpio, isso é para crente, é gente que é chamado de cristão, é gente que se chama pelo nome de Deus, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, se desvie dele, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Você quer ser sarado? A gente hoje está esperançoso de que haja cura, de que haja um remédio. Existem líderes torcendo por um remédio. A gente vê gente torcendo para que o remédio não dê certo. Eu acho tão interessante, tem gente que torce pelo vírus. Tem gente que torce pela epidemia por causa de posicionamento político. Tem gente que torce para que a desgraça venha e não se arrepende dos seus pecados, e não se arrepende das suas iniquidades, e não muda de vida. É gente que Deus sacode ele uma vez, sacode ele 2 vezes, e ele não percebe que Deus está falando com ele. É Deus anunciando, eu estou aqui, volte para mim, eu quero que minha boa mão se repouse sobre você, e a pessoa continua querendo brigar com Deus, querendo andar por um caminho que é destinado à morte, não destinado à vida. O juízo vem sempre contra a dureza do coração. Êxodo 12:2, eu quero voltar para a Páscoa, para você entender. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Algumas versões, passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Só tem uma coisa que vai te libertar, que é o sangue da cruz. Só tem algo que pode te livrar da praga, sangue do Cordeiro. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Gente, andar na luz é andar na verdade, é não ter trevas na sua vida, é não ter esconderijos. Andar na luz é confessar que você está errado e voltar para Deus e caminhar nos caminhos de Deus. É romper com a iniquidade, é jogar fora o pecado, é jogar fora as amizades que te afastam de Deus. É andar para sempre com o Senhor, como quem diz, eu não volto mais para o lugar do pecado. Você está entendendo isso? Eu quero entrar nas pragas, e são 10. São 10 maneiras de Deus executar o juízo. São 10 maneiras de Deus falar ao coração daquele povo, daquela nação. E eu orei muito essa semana inteira para que Deus falasse ao seu coração, nesse dia de Páscoa, para que você entendesse que Deus quer você perto dele, que um caminho distante de Deus não é um caminho de benefício, mas é um caminho de destruição, de caos e de tragédia. O primeiro juízo vem sobre o Nilo. O Nilo era um rio, vale fértil do Nilo. Ele era adorado como um deus, sabia disso? O povo egípcio adorava o Nilo como se ele fosse um deus, porque ele produz vida, ele produz fertilidade. Então a vara de Arão, sob o comando de Moisés, a vara de Arão toca as águas do Nilo e transforma as águas em sangue. Deus está dizendo, a vida vem de Deus, a vida não vem da água, a vida não vem do Nilo, a vida não vem do rio, a vida vem de Deus. É Deus que sopra o fôlego da vida. Ali Deus está dizendo o seguinte, há apenas um Deus. Em Êxodo, capítulo 20, verso 1, diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses além de mim. Ou seja, não tente fazer algo parecer comigo. Não faça ídolos. Não me compare porque eu sou incomparável. Nenhum Deus te visitou no teu beco sem saída.
eu te visitei. Eu fui aquele que fui te tirar da tua escravidão. Portanto, quando a água é transformada em sangue, é interessante isso, Deus está dizendo, não existe vida sem Deus. Jesus, sendo Deus, na pele de um carpinteiro, do filho do carpinteiro, disfarçado, ele faz o contrário, ele transforma a água da purificação em vinho, para dizer que tudo é possível àquele que é Deus, que sopra o fôlego de vida. Número 2, logo depois, vem a praga das rãs, e Deus está dizendo que a natureza obedece a Deus. E subiram rãs, cobriram a terra do Egito. O interessante é que a rã era considerada também um deus, uma pessoa que, mesmo sem querer no Egito, pisasse, esmagasse uma rã, era réu de morte. Agora imagina, gente, havia rãs dentro das panelas, dentro dos fornos, nas camas, em todo o palácio do faraó havia rãs. E aqueles homens pisoteavam as rãs. Deus está dizendo o seguinte, que a natureza está sob o controle dele. O nosso Deus é o Deus que fez um cajado se transformar em serpente. Aquilo que é natural ficou debaixo da autoridade dele, fez com que a água virasse chão para Jesus andar. Deus é um Deus que tem controle sobre a natureza. As pessoas querem colocar os incontroláveis incêndios na Amazônia, na Califórnia, os incêndios na Austrália, no poder do homem, mas não, estão no poder de Deus. A natureza geme, chora com expectação da volta do Senhor. A terra está amaldiçoada, queridos, atenda isso. Desde o Éden, quando Deus diz, maldita é a terra, ali no pecado, a terra começou a morrer. Aquele jardim que foi estabelecido por Deus, começou a morrer. Querido, presta atenção, a natureza, os ciclones, os terremotos, os vendavais, estão debaixo da autoridade do Senhor. É por isso que Jesus, diante da tempestade, ele diz, cala-te vento, quieta-te mar. E o vento obedece ele, a ponto dos discípulos perguntarem, quem é esse que até a natureza obedece? Número 3, a terceira praga é uma praga de piolhos, e é muito interessante aqui. As religiões não têm poder. Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram, os piolhos infestaram os homens e animais. Os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Preste atenção. A religião, ela impõe limites. Deus não. Religião não tem poder. Cristo tem poder. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré, querido. Se você tem uma religião, mas você não tem uma aliança com o Cordeiro, você está perdendo tempo. A religião não salva. Quem salva é Jesus. O que salva não é você cumprir lei. O que salva é você ter um pacto com Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro da Páscoa, lançando fora, pois, o fermento velho, revestido de tudo que é novo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não, você não precisa trocar de religião. Você precisa de uma aliança, de intimidade, de relacionamento com Deus vivo, porque as religiões não têm poder. É isso que você vai descobrir quando a praga do piolho vier sobre você. Número 4, as moscas. Significa que Deus cuida do seu povo. Se você não deixar meu povo ir, estamos em Êxodo 8, 21. Enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre meu povo e o seu.
Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Quando a Bíblia diz, praga nenhuma chegará à sua tenda. Quando o Salmo 91 diz, ele não temerá o laço do passarinheiro, não temerei o laço do passarinheiro, nem a peste perniciosa. Ele está dizendo que existe um poder de Deus que controla as pragas, querido. É por isso que o chamado arrependimento ele é tão vivo. Número 5, vem a peste sobre os animais. Riqueza não é segurança. Êxodo 9:3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Quando a quinta praga chega sobre o Egito, os conselheiros do faraó dizem, acaso ainda não sabes que o Egito está arruinado? Gente, nós temos hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, metade da riqueza que tinha no início do ano. Janeiro, fevereiro, março, estamos em meados de abril. Gente que tinha ações na Bolsa de Valores, as ações derreteram. Está entendendo? Que a riqueza não é segurança. Você pode ser rico quando você for, e quando a enfermidade toca na vida do seu filho, do seu neto, da sua esposa, você vai ver que tem enfermidade que o dinheiro não consegue resolver, querido. É isso que Deus está dizendo. Não confie nas riquezas. Quando Deus faz você espremer e você perder tudo, quando você perde tudo, quando você vai para o deserto, você vai entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Número 6, vem as úlceras. E aí você entende também que a saúde depende de Deus. Êxodo 9:10, eles tomaram a cinza do forno e Moisés a espalhou para o céu. Fez assim, ó. E tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Apocalipse 16, quando nós falamos da taça da ira, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se úlceras malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Interessante aqui é que a cinza do forno se torna em úlcera, não é no povo de Deus, não, é no povo ímpio. Não é em Israel, é no egípcio. E assim também vai acontecer. Nos 7 selos, no juízo dos 7 selos, você vai ver que o povo de Deus não pode comprar nem vender, porque não tem a marca da besta. Mas nas 7 taças da ira, na primeira taça, a primeira coisa que vem é uma enfermidade para quem tem a marca da besta na testa ou na mão. Você está entendendo que Deus faz separação? Que Deus colocou uma marca em Caim. Deus colocou um sinal nele. Leia Gênesis capítulo 4. Deus coloca um sinal em mim e você. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Querido, quando o mundo espiritual me vê, quando o mundo espiritual te vê, ele sabe que você pertence a Deus ou não pertence a Deus, sabe disso. Existe um selo, existe uma marca. Leia, por favor. Se você estiver em casa hoje, depois do culto, leia Efésios capítulo 1. Porque foste selados com o Espírito Santo da promessa, como uma marca de que você pertence ao Senhor. O mundo espiritual sabe que você pertence a Deus. Eu não esqueço de um dia que eu estava evangelizando na rua, e uma moça, uma mulher da vida, me perguntou assim, falando sobre Deus, e ela perguntou assim para mim, a Bíblia fala que se prostituição é pecado, e eu falei assim, eu vou orar por você. E quando eu fui orar por ela, manifestou um espírito imundo. E a primeira coisa que o espírito imundo perguntou foi o seguinte: o que o Espírito Santo está fazendo aqui essa hora da madrugada? Querido, o mundo espiritual sabe que você tem uma marca. E eu tenho uma marca. Só que essa marca tem que ser marca de vida eterna. Que da tua saúde depende do Senhor. Número 7, fogo e granizo. Segurança para quem obedece. Amanhã, esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito. Desde o dia da fundação até hoje, agora, mande recolher os rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos,
nos campos que não tiverem sido abrigados serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda tua mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu sua mão, sua vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Deus avisa: eu estou mandando praga. Deus aqui avisou para o faraó: olha aqui, amanhã eu vou mandar vir granizo como nunca veio. Tira o teu gado, tira os teus homens, tira quem está no campo, porque eles vão morrer. O homem endurecido de coração, o homem que não se arrepende, ele quer continuar no campo, ele quer continuar no pecado, ele quer continuar mantendo a sua vida de pecado. Gente aqui diz que teve conselheiro do faraó que temeu a palavra do Senhor e tirou, mas teve gente que não tirou. Israel foi arrasado. A terra de Israel foi arrasada por causa disso. Escute, segurança é para quem obedece a Deus. Deus não promete proteção para todo mundo, não é isso. Deus promete proteção para quem está abrigado no esconderijo dele, que faz dele o seu lugar refúgio. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Número 8, vem a praga dos gafanhotos, para você aprender que se riqueza não dá segurança, o sustento vem de Deus. Êxodo 10, de 13 a 15, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental pela manhã. O vento havia trazido gafanhotos, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada. Às vezes Deus tem que fazer isso na vida de pessoas, gente desobediente. Malaquias 3, verso 11, na verdade, começa no verso 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? E vós me perguntais: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E ele faz um desafio: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção. Por sua casa, por causa de vós, repreenderei o devorador. E tem muita gente que me diz: isso aqui é só um símbolo, querido. Não é um gafanhoto, querido. Se eu fosse agricultor, tudo bem. Mas aqui está falando de finanças falidas, de gente que perdeu o controle sobre sua vida financeira, gente que não confiou no Senhor, não protegeu aquilo que Deus tinha te dado. Dízimo e oferta, querido, presta atenção, abençoa a sua vida. O dízimo traz bênçãos sobre você. O dízimo, ele não abençoa a igreja, ele abençoa a minha vida, que eu sou dizimista. O dízimo faz com que Deus abra uma janela em meu favor. Agora a oferta atrai a bênção. Não há ninguém na Bíblia que traga uma oferta com seu coração puro que não encontre uma resposta de Deus. Abraão entrega a oferta do seu filho Isaque, e ele recebe uma multidão de filhos, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Davi leva uma oferta à eira do Araúna, e ele diz: não oferecerei sacrifício do que não me custe nada. E ele diz: então o anjo do Senhor embainhou a sua espada e fez cessar a praga. A Bíblia diz que aquela mulher que derrama sobre Jesus o nardo de um perfume caríssimo, Jesus diz: aonde quer que o evangelho do reino seja pregado, o que ela fez nesse domingo de Páscoa, inclusive lá no Brasil, lá em Curitiba, o que ela fez vai ser lembrado para a sua memória. A Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim e encontrou justiça nas suas ofertas. Hebreus capítulo 11, verso 3 e verso 4. Querido, o sustento vem do Senhor. Número 9, é a praga das trevas. Tudo que fazemos depende de Deus. Êxodo 10, de 21 a 23. Moisés estendeu a mão para o céu,
E por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém. Escute isso. Nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais onde habitavam. Está parecendo que foram confinados. Isolamento social, distanciamento social. Não saia de casa. Fique na sua casa. Fique aí preso na sua casa. Fique aí dentro da sua casa, porque a praga está por aí. É interessante como é que Deus, Ele faz a gente voltar para dentro de casa. Nós temos nos reunido, eu tenho visitado algumas células virtualmente na nossa igreja. As pessoas ficaram dentro de casa hoje, como ficaram no passado, no tempo em que Deus fez o povo entrar dentro de casa. Tudo o que fazemos depende de Deus. Quando você acha que você não depende de Deus, é aí que você quebra a cara. E por último, vem a morte dos primogênitos, que diz, é Deus que salva. Eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito. Vendo eu o sangue lá embaixo, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. João 1, 29 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eu vou encerrar não falando de morte, que de morte eu falei pela manhã. De manhã eu falei sobre a festa no funeral, quando Jesus, ele vence a morte através da ressurreição. Agora eu quero falar sobre a vitória do sangue. A Páscoa, ela está anunciando para a gente, assim como foi no passado, assim como houve juízo, assim como houve pragas, está anunciando que Deus, Ele quer a gente perto dEle. Que enquanto a gente se afastar dEle, mais nós vamos ser exprimidos por essa praga. Pastor, vale a pena ser crente? Vale a pena. Eu quero voltar para o livro do Apocalipse e tentar juntar as peças dessa palavra do Apocalipse com o livro da Páscoa com o livro do Apocalipse. Que diz assim, no capítulo 17, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Essa praga, Deus não quer que te vença. Na verdade, Deus quer que você vença a praga. A praga pode guerrear contra o Cordeiro, mas no final o Cordeiro vai vencer. Existe um spoiler aqui, porque o livro do Apocalipse dá a impressão de que o mal vai reinar, de que o governo satânico vai vencer, de que o diabo e seus demônios vão ter algum tipo de vitória, mas é justamente o contrário. O livro do Apocalipse fala da vitória, como uma mensagem que vem ecoando desde a Páscoa. Aquele mesmo sangue do Cordeiro que livrou o povo de Israel, aquela mesma aliança com Deus de Israel, que livrou o povo de Israel daquelas 10 pragas, especialmente a praga da morte dos primogênitos. É o mesmo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que foi anunciado por João Batista, que morreu por mim e por você na cruz, no dia da Páscoa. Esse mesmo Jesus, esse mesmo sangue, ele tem te convidado para você fazer uma aliança com Deus. A Páscoa fala sobre juízo, mas a Páscoa nos chama para uma vida nova. A Páscoa nos chama para a liberdade. A Páscoa nos chama para um tempo em que nós não somos mais escravos de Faraó. A Páscoa nos chama não para a gente temer pragas, mas a Páscoa nos chama para a gente viver livre delas. E eu quero abençoar a sua vida e a sua casa. Eu quero dizer para vocês que esse tempo de praga vai passar. Em breve estaremos juntos adorando ao Cordeiro da Páscoa. E você que nos assiste, você que tem acompanhado conosco cada passo, cada mover da igreja, você pode fazer parte disso. Se você está fora de Curitiba, procure uma igreja de Deus, seja batizado para perdão de pecados, se arrependa,
tenha uma vida nova. A praga não vai te tocar. A praga da morte não vai ter poder sobre você. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero abençoar a sua vida. E eu quero abençoar também sua família. Se você quiser e puder, você pode estender as tuas mãos sobre a tua família. Ou sobre os umbrais das portas da tua casa. Que eu quero agora clamar em nome de Jesus. Para que o sangue da cruz abençoe a sua casa. E proteja de toda peste perniciosa em nome de Jesus. Pai querido. Quero abençoar as famílias hoje, nesse domingo de Páscoa. Declarar a tua bênção sobre o teu povo, que se reúne em teu nome, em cada uma dessas casas. Estabelecer o teu domínio, o teu poder e a tua autoridade. O Senhor tem poder sobre a praga. Portanto, livra o teu filho, a tua filha, a casa do teu filho, a família, e as casas onde suas famílias estão, de toda invasão, de toda peste, de toda morte, de todo espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Estendemos as nossas mãos sobre nossos filhos, mas também apontamos para os umbrais e as vergas laterais das portas da nossa casa. E rejeitamos toda a infiltração maligna, rejeitamos todo o espírito de morte, rejeitamos toda a peste e declaramos que a casa dos teus filhos está protegida pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma, como na Páscoa, o sangue do Cordeiro da Páscoa purificou, livrou o teu povo e os levou para um lugar que manda leite e mel. Eu abençoo cada vida assim, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você que nos acompanha, que quiser fazer contato para ser batizado, nós vamos ter batismo na igreja logo assim que a gente voltar a se reunir. Você deve nos procurar. Nós temos uma classe que nós estamos restabelecendo ela virtualmente para poder discipular você. Você que está vindo de outra igreja, que vai congregar e já tem congregado conosco, sinta-se pertencente e debaixo da autoridade e da proteção espiritual e sacerdotal dos pastores dessa igreja. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus e dizer que amanhã temos uma mensagem poderosa para os casais, às 20 horas com o pastor Quecos. Terça-feira temos o CR, com todo o nosso time do pastor Alci, e o pessoal do Celebrando, que depois se reúne em pequenos grupos, onde eles compartilham as suas dores e as suas vitórias em Cristo. Na quarta-feira temos o Quarta-feira, às 20 horas, imperdível. Nós vamos falar sobre quando Deus não deixa barato, você que está perseguido, você que está sendo humilhado, você que está sendo desprezado, escute, se prepara, porque Deus é teu vingador e Deus não vai deixar barato. Deus, Ele vai se levantar como teu Redentor. Quinta-feira, às 10 horas, pastor Alan, direto de Portugal, vai trazer para nós uma palavra teológica, é a quinta teológica, e também na quinta-feira à noite, teremos uma palavra para as mulheres, uma mensagem para as mulheres na quinta-feira às 20 horas. Sexta-feira, temos aqui o encontro Família da Fé, é o Ministério de Famílias da Igreja Batista do Bom Retiro, o encontro Família da Fé com o pastor Marcos, nosso pastor de famílias. Sábado à noite, teremos ministração, sábado de manhã também, e domingo sempre, às 10 e às 19 horas. Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua casa, sua vida. Que o sangue do Cordeiro do Pascal seja sobre sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, deixa aí seu like, coloca um coraçãozinho, fica com Deus, até amanhã, fica na paz.